Olá para você que nos acompanha direto do Innovation Pay, ao vivo aqui na sala ao lado ou no seu player de podcasts favorito. Eu sou Felipe Collins e sou orgulhosamente co-host desta temporada ao vivo aqui de podcasts direto do Innovation Pay. E tenho ao meu lado a Amanda Cassola, que já é veterana de guerra deste podcast, para a gente falar sobre Embedded Finance. Como vamos, Amanda? Tudo ótimo. Como você tá, Felipe? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Pedro? Muito Tudo bem. prazer te receber aqui com a gente, tá? Prazer é meu. O nosso convidado desta edição é Pedro McDowell, CEO aqui da K-Tech, CEO e cofundador, com ampla passagem aí pelo mercado de capitais, crédito, gestoras, entre outras iniciativas, e hoje à frente da K-Tech, que faz infraestrutura para serviços financeiros como Banking as a Service, crédito, administração e custódia de fundos de investimento, antifraude, onboarding e muito mais, e é orgulhosamente patrocinadora deste podcast. E a gente vai falar hoje um pouco mais de Embedded Finance, ou finanças embarcadas, que são organizações e instituições não financeiras entrando aqui nesse métier e oferecer os serviços financeiros, mas muito melhor do que eu explicando aqui com o meu conhecimento é o Pedro dando um pouco do contexto de Embedded Finance, o que é, de onde veio. Conta um pouco pra gente por que esse movimento existe, Pedro. Bom, obrigado aí pelo tempo, Amanda, Collins. Muito bom estar aqui com vocês, esse podcast. Espero poder contribuir aqui com um pouco do meu conhecimento. Cara, o Embedded Finance acho que veio de um pensamento das próprias companhias, né? Embedded Finance, né? É você construir um produto financeiro dentro de uma empresa, dentro de uma companhia. Então acho que as próprias companhias começaram a ter uma percepção que elas poderiam fazer algo que não fosse somente o core dela, principalmente as companhias que têm muita gente, companhias que têm muitos clientes, que têm muitos usuários, né? Então vou dar um exemplo. Por exemplo, uma empresa de telefonia, ela olha lá e fala, olha, eu tenho, 20 milhões aqui de usuários, hoje eu provenho somente serviço de telefonia móvel, por que eu não posso abrir uma conta para esse usuário? Por que eu não posso conceder um crédito para esse usuário? Então esse conceito de Embedded Finance, ele vem no sentido de você conseguir embarcar dentro de uma empresa, né, outros produtos que não sejam core business da empresa, mas que sejam produtos vinculados, às vezes, à própria demanda. Estamos falando de talvez financiamento de um telefone, que tem a ver com a própria companhia de telefonia móvel. Nós estamos falando, às vezes, de uma conta para poder fazer um pagamento. Nós estamos falando, por exemplo, de alguém que tem uma conta numa telefonia móvel há muito tempo, daí ele já tem um histórico de pagamento daquela conta. Às vezes o cara nem é bancarizado, mas ele tem um celular, e tem no celular você tem um histórico de pagamento. Então, às vezes, dentro das próprias companhias, você tem mais informações, às vezes, do que o próprio banco tradicional, que o próprio mercado. Então, Isso é verdade. ela olha e fala, vou aproveitar. Ela não teve custo de aquisição de cliente. Por que ela não pode ser uma fintech? Né? Uma vez que os clientes já estão lá, ela já tem o cadastro do cliente, já conhece o cliente, já tem a fidelidade do cliente por anos. Né? Tem a linha pós-fixada, que é um crédito que você está dando, o cara usa e paga depois. Por que ele não pode aumentar o leque de produtos e aproveitar aquela base de cliente que já está lá dentro? Né? Então, acho que veio muito da base de cliente estar dentro de um produto que pode adicionar valor para o cliente em cima do produto base lá, do produto core. E quando você olha para essa temática assim de Embedded Finance, quais são as vantagens para as companhias e para os consumidores finais? Assim? O que você vê assim, de diferencial? Por que fazer? Cara, eu acho que daí tem o bom para os dois lados, né? Tem que ser bom para o lado do cliente, para ele poder ter tração, e tem que ser bom para o lado da empresa. Eu acho que a companhia, a empresa que está fazendo esse processo, que fala, olha, eu tenho aqui alguns clientes, eu quero construir um produto financeiro, assim como um banco, né? Ela olha e fala, puta, mas eu não sou um banco, né? Como é que eu faço para dar esse primeiro passo? Como é que eu faço para construir isso? Daí fala, pô, tem no mercado uma empresa de tech, de infratech, que é a QI, e ela, junto da QI, a gente transformou a licença bancária em código, né? Então a gente conseguiu transformar um serviço financeiro, usar uma licença bancária para poder qualquer um possa estar concedendo um crédito, estar abrindo um banco, estar construindo o seu banco, entre aspas, alugando, como acontece quando você
compra alguma coisa, algum serviço na Amazon, por exemplo, né? Então você consegue entrar lá, tem e-mail, tem storage, tem um monte de coisa, então a gente tem o mesmo tipo de conduta. A gente tem lá uma infraestrutura que provém um white label, né? Então fica totalmente a cara dessa empresa, por exemplo, de telefonia, e ela consegue estar. Por que é bom? Porque para o cliente é bom porque ele vai estar acessando um serviço, um funding de crédito que ele não tem. Muitas vezes o cara é desbancarizado, por exemplo, né? E para a própria empresa é bom porque ela também vai estar conseguindo ter rentabilidade sobre aquilo, né? Uma vez que ela está fazendo um empréstimo, usando capital próprio da própria empresa para emprestar para os seus clientes, cria fidelidade, cria uma série de coisas. O cara fala, beleza, se eu for cliente de telefonia A, eu não tenho nada. Mas se eu for cliente de telefonia B, eu tenho a possibilidade de ter uma conta que eu não consegui abrir no banco por causa de XYZ, eu tenho uma linha de crédito, né? Então acaba sendo bom para o cliente e para a empresa ela também consegue. Como a gente provém a infraestrutura, ela consegue construir os produtos financeiros e esses produtos também têm custo, que também normalmente é mais barato do que um custo de um banco tradicional. A gente sai do monopólio, né? A gente para de olhar tanto para banco, assim, né? Que é o único lugar, a única fonte, na verdade, de crédito que a gente normalmente conhece é esse, né? Exato. Legal. Então, acho que a gente tem, é bom para a companhia. Então, eu dei um exemplo de uma companhia de telefonia, mas podia ser uma companhia do setor elétrico, que também tem milhares de clientes. Então, pode ser qualquer empresa que tenha alguma gama de clientes, né, de usuários, o que for, que ela pode estar construindo esse tipo de produto financeiro junto do cliente, né? Fidelizando marca, fazendo esse tipo de E é situação. legal você comentar isso, porque a gente teve até aqui um disclaimer que isso está cada vez mais em alta, especialmente quando a gente olha para varejo, né? Exato. Tem diversas redes muito conhecidas, não vou mencionar aqui, mas acho que todo mundo já viu, já foi numa loja, já viu, de moda que tem banco, né? Que virou banco, ou tem um banco ali que oferecem crédito, né? Exato. Para essas pessoas físicas. No final, o varejo no Brasil, né? Você tem o famoso crediário, né, vamos dizer assim, né, que é uma forma parcelada de você comprar algo, né? Então, as grandes varejistas, eu brincava quando eu comecei no mercado financeiro, eu dizia que um varejista, na verdade, é um banco que vende geladeira. Exato. No final, ele ganha... É um banco que vende passagem porventura. Então, no final, você tem quase o ganho dessa varejista, muitas vezes é maior na operação de financiamento da compra do bem do que do próprio bem em si. Né? Então, eu acho que é uma tendência. Antes era mais o setor de varejo, agora está indo para o setor de utilities, então está indo para o setor agro. Tudo que tem uma cadeia grande e com muita gente, essa cadeia precisa ser financiada de alguma forma, encaixa o Embedded Finance. Acho que esse movimento de fintechização que a gente fala, né, que está acho que chegando em todos os setores, né, já não tem um nicho específico, né? Hoje ficou mais barato no final. Né? Imagina, você não precisa montar um banco, você consegue alugar a QI, a infra da QI, para poder desenvolver um produto financeiro. Antes hoje o cara não precisa investir nada, né? Ele vai alugar, né? Então é um negócio muito mais de você usa e você paga pelo aquilo que você está usando. Você não precisa ter uma licença bancária, você não precisa pegar lá, sei lá, 5, 10, 20 milhões de reais para depositar no Banco Central, não precisa passar pelo processo, não tem todos bem burocrático, os riscos, né? que você tem de ser uma instituição financeira. Sim. Né? Então, a gente acaba assumindo para a gente esse papel. A gente simplifica dizendo que é a diferença de você ter um servidor on-premise ou de você assinar uma cloud. Só que quando a gente fala de produtos e serviços financeiros, você tem órgão regulador, você tem uma série de complexidades aqui que você precisa ou lidar ou escolher alguém para lidar com a cozinha e você cuida do teu cliente para dar conta aqui. Você mencionou, Amanda, a parte de engajamento. Eu peguei aqui um estudo da Plate que fala que 88% das companhias que usam Embedded Finance de alguma maneira tem um engajamento incrementado por parte do consumidor e 85% fala que consegue novos consumidores também por parte de Embedded Finance, seja conta, seja crédito, seja alguma oferta ou para você financiar o próprio ativo ou para você financiar a jornada dele com você. No final você tem, estava lembrando, tem o próprio caso tem algumas empresas até de varejo, mas de alimentação até, que também tem esses programas de fidelidade e créditos dentro desses programas de fidelidade, ela acaba ganhando mais com o programa de fidelidade do que com um
café, O por café exemplo. que ela vende, né? que ela comercializa. Tem o caso americano do Starbucks que tem aquele reward points, que é exatamente isso. Exatamente. O quanto que eles financiam a operação com base no dinheiro parado do cliente que ainda não foi realizado em mocatinos e Isso. afins. Ele no final acaba colocando um crédito naquele programa de fidelidade, tem um crédito lá dentro, se você não usa o crédito, ele como Embedded Finance pode usar aquele recurso que está lá parado e acaba tendo acho que 30%, 40% da Amazon, da empresa aí de café, de café, da Starbucks, o resultado vem disso. Né? Então, claramente, você vê que começou com um programa de milhagens, depois foi para a linha do financeiro, né? Vamos falar assim, de um produto financeiro. E você vê que essa sofisticação de oferta de produtos financeiros, a gente estava discutindo desde de manhã com pequenos e-commerce inserindo meios de pagamento, agora você tem grandes varejistas colocando Buy Now Pay Later ou o antigo crediário. Você vê que existe um movimento de fintechização das companhias tradicionais? Eu acho que, na verdade, existe um movimento eu acho que da tecnologia em si, né? Se você for ver o próprio crediário que a gente está falando aqui, lá atrás, quando você comprava um eletrodoméstico, você saía com um monte de boleto, né? Era uma bíblia de Famoso boleto. carnê. O famoso carnê. Então você saía com o carnê da loja, né? E todo dia do aniversário lá do vencimento, sei lá, no dia 10 do mês, você tinha que ir até a loja, atravessar a loja inteira. Exato. E tinha um caixa lá no final para você pagar. E você só podia pagar na loja. Isso. Né? No final, hoje, você vê que a tecnologia trouxe a possibilidade de você desmaterializar uma série de coisas e acelerar processos, né? Coisa que até então a gente não tinha. Então, hoje, você consegue, até usando a infra lá da QI, você consegue entrar num táxi e se você precisar de dinheiro para pagar o táxi ainda botar o Pix do taxista, em 2 minutos você vai conseguir estar tomando um crédito e fazendo um pagamento. Isso 9, 10 da noite, qualquer horário. E a mesma coisa do crediário. Hoje em dia você tem um Buy Now Pay Later, que nada mais é do que o crediário, só que digital. Então acho que a tecnologia não é acho que é o contrário. Eu acho que a tecnologia trouxe a fintechização, vamos colocar assim. Né? E daí, de fato, você tem hoje uma tecnologia muito mais embarcada, se transformou as coisas muito mais em digitais. E antigamente você guardava aquele boleto numa gaveta. Isso. Né? Aquele crediário que você fez agora não, vai estar numa nuvem. Né? Então ficou mais barato. A tecnologia trouxe essa agilidade, digitalizou esses processos como um todo e transformou ele em mais barato. Você não tem mais papel no boleto, é um PDF que você vai receber. Isso. Então é muito mais rápido. Se quiser pagar, você bate um QR Code Pix e paga. Né? Então, eu acho que no final a tecnologia trouxe, né, a possibilidade dos empreendedores inovarem usando essa tecnologia e fazer com que o processo ficasse melhor. Excelente. E se vocês pudessem elencar, assim, quais seriam os maiores desafios e riscos quando a gente fala de Embedded Finance? Seja de integração, seja se existe algum débito tecnológico ou um débito até técnico quando a gente fala de Embedded. O Embedded, assim, eu acho que conceitualmente é muito legal para a empresa e para o usuário, né, para o cliente da empresa. Primeiro porque ela vai ter uma receita, vai ter uma rentabilidade sobre isso. Ela não tem custo de aquisição de cliente, uma fintech, quando você pensa em fintech que quer dar crédito, quer conceder crédito, ela tem que fazer propaganda, fazer um monte de coisa para poder estar trazendo esse cliente. Perfeito. Você pega uma empresa desse tamanho, que tem lá 20 milhões de usuários, 30 milhões de usuários, etc., ele já está lá. Né? Então, no final, eu acho que a matéria-prima está pronta, ela existe, né? Ela é uma boa matéria-prima, vai gerar frutos. Agora, o desafio é que ele não é um cara... ele não é uma instituição financeira, né? Ele não tem a cabeça de uma instituição financeira. Então, acho que o primeiro desafio tem a ver com entender como operar uma infra de um banco, mesmo não sendo um, né? E a segundo, você precisa colocar na agenda de tecnologia. Então, você tem que pegar a empresa de telefonia e chegar para a turma de tecnologia, eles vão fazer uma integração, né? Você vai ter que ter um desenvolvimento de tecnologia, de conversas entre tecnologias. Então, acho que aí você tem um desafio em como, normalmente essas empresas são muito grandes, como que você vai parar uma empresa gigante e desviar a parte da infra dela, que está pronta para fazer telefonia, para fazer finanças. Só uma pergunta, Pedro. Você acaba acompanhando você acompanha essa integração com ele? Você dá os passos? Sim,
o nosso modelo lá Só para entender da mesmo. QI como integração, um modelo parecido com uma empresa que tem lá fora que chama Stripe. Tá. A Stripe ela tem toda a documentação pública. Então, Perfeito. a gente tem a mesma coisa. A gente usa um conceito de microserviço. Então, imagina um Lego. Sim. Então, você consegue chamar os serviços da QI, serviço de conta, serviço de TED, serviço de DOC, PIX, serviço de emissão. Então, você monta lá o teu produto financeiro com umas chamadas. A gente fala com umas chamadas via API, que nada mais é do que você fazer uma conexão na QI e em cima dessa conexão você manda um comando pedindo algum serviço ou manda a informação, pede para esse robô processar o serviço e te devolver, seja lá um documento de PDF para alguém assinar. E então a conexão ela é fácil, mas queira ou não, você vai ter que ter 1, 2, 3 devs que vão ter que parar. Alguém de tecnologia vai ter que colocar a mão, codar. Exato, vai ter que colocar a mão lá para conseguir ler, tá público, então qualquer pessoa consegue se integrar e consumir os nossos serviços. Em qualquer linguagem de desenvolvimento, imagino. Também. Na verdade, a gente usa o Python, que é a linguagem que tem na faculdade, que a gente acha uma linguagem bem fácil e bem próxima do inglês no final. Perfeito. Então, e tem lá outros, você consegue pedir uma tradução, vamos dizer, para alguns outros tipos de linguagem. Então, você pode talvez buscar um PHP. Daí você tem essas plataformas que fazem essa conversão de uma linguagem para outra. Mas lá tem toda a regrinha de negócio, como é que ele consome cada uma dessas infras. Não é complicado, mas o cara precisa ter um time, e às vezes o cara tem um time, só que ele está dedicado em colocar SMS no celular. Sei lá, em fazer um desenvolvimento de produto interno, né? Exato. Isso acontece muito, assim, eu vejo, principalmente com o que eu trabalho, a gente desenvolve, obviamente, né, projetos dentro da Vindi, né, projetos mais robustos, e uma das coisas às vezes que a gente tem que lidar é isso, assim, às vezes o time de tecnologia dessas empresas estão focados no próprio produto, né, ou em alguma entrega, ou em algum backlog, ou enfim, brigando, exato, então o desafio é como acertar as agendas de tecnologia para um negócio que é core business e para um negócio que é novo. Fazendo uma analogia que a gente estava falando com telefonia, tá passando cabo de fibra ótica na tua rua, ele tem internet de alta velocidade. Se você não colocar um roteador no teu apartamento, você não vai ter internet. Exato. Então você precisa ter alguém para fazer esse depar aqui, né? E é uma coisa interessante que você falou de Lego e microserviços, porque quando a gente fala de Embedded Finance, a gente está falando de um conceito amplo, né? De finanças embarcadas ou serviços financeiros. Quais são as possibilidades? A gente mencionou crédito, a gente mencionou conta. Quais são as possibilidades que a companhia pode ter? Que tipo de serviço que ela pode ofertar para o seu consumidor? Cara, acho que o conceito, para ficar fácil, ela vai poder prover qualquer serviço financeiro que uma instituição financeira pode estar fazendo e que uma fintech faz, né? Hoje em dia, muitas das fintechs estão conectadas na gente, porque no final a fintech é a parte mais do front-end que a gente fala, que é a parte que conversa com o cliente final. Eles são B2C, a maioria. Nós já somos um B2B, então a gente conversa com um intermediário que vai estar provendo um produto financeiro para o consumidor final, né? Então é natural se ter esses caras no meio se conversando, né? Construindo junto para poder chegar num produto final. Excelente. Quando a gente fala assim de nichos e tal, e segmentos, acho que a gente já falou aqui muito do varejo e tal, mas se você pudesse só mencionar assim, tem outros cases e nichos assim que no nosso imaginário ainda não foram explorados, mas na verdade vocês são atuantes, assim, que vocês poderiam citar? Eu acho que tem um nicho do setor agrícola, né? Então a gente tem agro, a gente tem no setor agro uma companhia grande que faz qual que vai ser o que é legal, né? Que nem eu falei, no final qualquer companhia grande pode estar imputando, porque no final uma companhia agro, o que ela tem? Ela tem lá de um lado os seus fornecedores, né? Que pode ser lá um pecuarista, um agricultor, o que for. Ela tem que vai estar recebendo esse tipo de insumo, então a primeira coisa que ela pode fazer é o que a gente chama de financiar a cadeia, a gente fala supply chain, né? Então assim, você vai financiar a cadeia que ele tem, começando com um fornecedor. Perfeito. Né? Então, o fornecedor ele vende, né, a mercadoria, às vezes a prazo, o que a empresa faz, usando Embedded Finance, ela antecipa para o cara poder continuar comprando. Né? Então, é financiamento de cadeia de fornecedor. Super conhecido, um processo que os próprios bancos já fazem, que a empresa falou, pô, mas eu tenho funding, por que eu não posso fazer? Né? Então, essa é uma ponta. Daí ele tem o distribuidor do produto final, né, no setor agro. Esse distribuidor pode estar financiando o cliente que vai comprar o produto.
quem faz isso é essa empresa, normalmente ela tem lá um FDIC, ela usa a gente para poder emitir a dívida, mandar o boleto para o pagamento, receber as transferências, né? Então, ela tem lá uma conta com o nome dela, etc. Então, é isso que a gente faz, ou seja, você consegue, em qualquer setor, no final do dia, você consegue implementar algum tipo de financiamento. Então não existe um segmento. Eu acho que o cara, de uma pessoa só seria um negócio ruim, né? Quanto que agrega você ser um banco ou uma fintech, né, dessas empresas corporativas tendo um único cliente? Não agrega nada. Mas com relação a setores, acho que qualquer setor que tenha uma multiplicidade de clientes e que tenha essa cadeia de financiamento, quase todos, né, talvez o setor de serviço um pouco menos, mas vai se usar o Buy Now Pay Later, tem um site, você pode financiar a compra, não só pelo cartão. Todo mundo está muito habituado ao cartão. Quem não tem crédito no cartão? O Pix, por exemplo, a gente fala muito disso também, né? Falando bastante de estrutura de Pix, Buy Now Pay Later, e como isso permite um outro ângulo de compra e de taxa de conversão e etc. Exatamente. Tem um estudo da consultoria Deloitte aqui que estima que a oferta de serviços financeiros embedded finance pode ser ampliada no Brasil e gerar receitas de até 24 bilhões de reais em 2026. Como que você vê isso assim para o futuro? Assim, o que... Cara, eu acho que de novo, assim, é muito legal, é fantástico ver que a tecnologia evoluiu tanto a ponto de você, sem precisar montar uma fintech, uma instituição financeira, você consegue ter acesso hoje. Isso. E daí isso vai para as empresas também. No final, lembra aquele processo que eu falei de você ter tudo muito físico, daí você tem uma gaveta para guardar algo, daí você tem que assinar com uma caneta algo. E quando você vai procurar, você precisa achar um lugar para poder saber onde está. Então, tem toda uma complexidade. Se quiser consultar, tem que buscar onde. Cadê o documento? Abrir a gaveta, procurar pela... Exato. Tem lá em cima do guarda-roupa. Vai procurando pelas etiquetas. Exato. Então, acho que assim, a tecnologia ficou tão fluida e tão acessível, né, que a gente transformou uma licença bancária em código, né? E isso fez com que as empresas pudessem estar consumindo isso. Então, quando você pensa com relação ao setor, você pegar, eu vou dar um dado aqui, sei lá, talvez há 10 anos atrás, uma vez eu estava olhando a Vale do Rio Doce, e lá ela tinha 80 bilhões de reais ela fazia de pagamento a fornecedor. Então, claramente ela tem lá bastante fornecedores, tem um volume muito grande, por isso que eles estão falando, esse mercado ele é muito interessante por causa disso. Cada vez mais dentro de uma companhia grande, ele tem um ecossistema, né, que é tão rico com relação à transação, à compra e venda, seja de serviço, seja de bens, que fazem com que o cara fala, mas aqui, por que tem um banco tradicional fazendo esse financiamento? Sendo que eu conheço esse cliente talvez mais que o banco, eu vendo para ele já faz 10 anos, né? Então ele começa a ver, porque isso que o banco tradicional fazia, agora eu com a minha fintech vou fazer. Então, é um negócio fantástico, a gente acha que tem uma disruptura. Qualquer coisa, estávamos pensando, nós estamos falando, pode ser uma empresa de site, pode ser uma empresa de táxi, para financiar os taxistas, o botijão de gás, ou qualquer coisa assim, né? Uma empresa de pagamento de compras online, né? Pode ser uma rede de franquias que quer financiar as franquias, para depois financiar... Quais são esses crivos, Pedro? Assim, que você, quem... Cara, eu acho que a pergunta é legal, eu acho que assim... Lá, como é que funciona na QI? É super simples, né? Então, a gente tem lá um mínimo para quem vai operar essa arquitetura de 15 mil reais por mês. Tá. De faturamento. Não, é o quanto o cara paga. O quanto o cara paga. Então, assim, a balada consumação. A balada consumação. Isso. Basicamente, é consumível em termos de serviço, mas você tem o mínimo de estrutura. Perfeito. Isso. Então, você tem um mínimo... Ótima comparação. Você tem um mínimo que você... Como é que faz para eu poder participar dessa história? Cara, você vai pagar um mínimo. Então, uma empresa grande que opera pouco paga o mínimo e alguém que não opera pode pagar um mínimo e ter a infra. Né? A mesma coisa de um Spotify, de qualquer coisa assim, porque você tem uma infraestrutura. Perfeito. Ou do Gmail, você vai pagar lá 30 reais por mês. Se você usar, você vai pagar. Se você não usar, você não vai pagar. Talvez se você usar muito, entupa o e-mail e você vai ter que comprar mais um espaço. Tira adicional. Exato. Mas é o mesmo modelo, entendeu? A gente é por utilidade. E normalmente você tem um mínimo mensal para manter a estrutura do banco disponível. Mesmo o cara não usando, vai estar lá. Quando ele precisar usar, ela tem que estar de pé. Né? Ele pode me ligar para eu subir, porque o cara quer estar na hora fazendo as coisas funcionarem. Então, acho que é um negócio muito legal mesmo, porque tem essa oportunidade para operar todos os setores. Não vejo nenhuma restrição. Eu falo que o meu sonho é o cara
da carrocinha de cachorro-quente, vender num Pix parcelado, 3 de R$5. No final, um negócio muito legal da QI é a democratização do crédito, né? Antigamente, para você ter um crédito, você precisava ter um local que você morava, tinha que levar isso até uma agência. Ter uma conta num banco. Então você não podia consumir só o que você queria. Exatamente. Né? Então acho que é muito legal o que a gente faz lá na QI, que vai democratizar o crédito. A maioria dessas embedded finance não são para quem é bancarizado. E 30% do país não é bancarizado. Isso. Então tem muita gente ainda uma gama, que nem tem conta em banco. Né? E daí as fintechs vieram muito mais baratas, com muito mais acesso. Hoje aqui é a agência, né? Antigamente a agência era física, a agência virou isso. Mas que virou isso dá oportunidade não só para banco, né? Como para as fintechs, para as empresas, que daí agora está aqui o banco do cara. Né? Não tem mais por que ele ter toda aquela manutenção das coisas físicas, entendeu? Concordo. Quando se fala de embedded finance especificamente, acaba virando um ganha-ganha-ganha, porque a companhia tem mais dado do cliente, consegue emprestar o dinheiro dela mais barato para o cliente, então o cliente vai pagar mais barato. A companhia gira o caixa dela, que não seria girado de nenhuma maneira porque ela não era instituição financeira. Segundo ganho. E a companhia fideliza aquele cara porque, já tomei crédito com a companhia de telefone A ou com a companhia de energia B. Eu já tô meio lock-in ali com eles porque eu tenho uma segurança para trocar com aquela instituição e você fideliza o cliente. Então vira um triângulo aqui de sinergia entre cliente, corporação e a parte financeira no meio, né? O ecossistema é um ganha-ganha. Todo mundo ganha. O cliente final ganha, a empresa ganha, né? Então, e as coisas acabam evoluindo naturalmente, né? Com relação à experiência, né? Você tem uma puta experiência, ajuda demais, que é coisa que a gente não tinha talvez há 20 anos ou 10 anos atrás. E quando você fala de implementação e de microserviços, Pedro, o que você vê como ponto de menor resistência para uma corporação que quer testar mergulhar em embedded finance? É uma parte de crédito, é uma parte de conta, é uma parte de... Qual que é o ponto mais sensível ou o ponto de melhor acesso para essa corporação? Cara, eu acho que primeiro o conceito do microserviço, ele traz exatamente a possibilidade de você... eu quero comprar só um serviço de vocês de fazer Pix indireto. Então você traz uma possibilidade de você poder acessar um único produto. Eu quero fazer só assinatura, que a gente tem lá quero fazer só um onboard, um antifraude. A gente tem, ou seja, por isso que cada serviço de API que a gente tem é um microserviço. E com esse microserviço você consegue escolher o que você quer construir. Né? Quando você pensa na companhia, eu acho que é mais fácil, talvez, para ela começar com conta. Porque não tem muito segredo na conta. Né? Você vai lá, vai ofertar uma conta, dentro dessa conta tem que ter uma experiência legal de cartão, pré-pago, pós-pago, você vai ter outras possibilidades, assim como acontece no Nubank da vida. E ela não tem risco de crédito, então ela precisa conhecer o cliente dela, né, o máximo que ela tem de trabalho. E oferecer uma experiência interessante do cara estar usando. Você ganhar um bônus depois que você faz X-Pix, ou seja, criar um programa de milhagens junto, etc. Compre um celular pagando pelo Pix e tem um desconto. Se você for cliente X. Cashback, tem um... Cashback. Agora, quando se fala de crédito, mesmo a gente sendo um microserviço, né, ou seja, você pode ter a conta e não ter o crédito, pode ter só uma operação de crédito. Quando se fala de crédito, eu acho que é mais complicado para a companhia. E ela vai precisar, de fato, ter um time que entenda de crédito ou de modelagem para poder entender para quem ela vai fazer a concessão dos créditos, para quem ela vai fazer o empréstimo, né, em que taxa ela vai fazer aquele empréstimo, em que prazo ela vai fazer, em que volume. Daí acho que tem um pouco mais de complexidade do que só o BaaS, né, que é o Bank as a Service, que seria o processo de um microserviço de conta. Envolve TED, DOC, Pix, boleto, Bolepix, cartão pré-pago, pós-pago. Então tudo que é payments e transações está dentro do BaaS. Então ela só coloca lá o nome dela, né? Então vai ter lá Collins Bank, você pode abrir amanhã. Olha, belo nome. E começar a abrir conta e usar para transacional. E no futuro você pode, agora eu entendo de crédito, já conheço aqui os meus clientes e o histórico deles comigo, sei que esse cara deixa tanto na conta por mês, daí agora o cara entrar no crédito. E aí a rentabilidade para a companhia também é maior. Exato. Complexidade e retorno, né? Exatamente, né? O crédito ele tem risco, mas ele tem um retorno maior, né, se você tiver baixa inadimplência.
Isso muda alguma coisa em relação ao mercado de capitais, tanto a estrutura da companhia, quanto em relação ao como funciona essa parte de funding? Cara, eu acho que muda muito porque no final do dia, aquilo que eu falei, você vai ter mais, com a tecnologia traz acesso, né? A tecnologia democratiza acessos, né? Nesse caso estamos falando de crédito, estamos falando de serviço financeiro. Uma vez que ela faz isso, a estrutura que você tem de um banco tradicional, imagina, ele tem uma agência, tem que construir, tem que alugar, tem que contratar um monte de gente, tem computador, tem mesa, tem... A estrutura física como um todo, né? Que é muito custosa. Tem muito sistema custosa. legado. Tem muito custo. Então, a chance dela cobrar mais é muito maior do que uma fintech, Com que certeza. tem uma tecnologia leve, né, que não tem todo esse O custo esse dela é capex outro, que a gente né? fala, Isso aí. né? Ou seja, não tem toda essa parte física necessária, né? Então é muito mais leve. Então isso faz com que o próprio banco, imagina o banco, se eu fosse um banco tradicional, eu ia falar, cara, como é que eu faço para vender logo minhas agências? Porque cada vez menos vai ter as pessoas, ainda mais o jovem, ninguém quer ir até agência, cara. Não Você quer entrar no elevador e fazer um Pix. Na verdade, entendeu? tem gente que tem pavor disso, né? Fila. Exato. Tem gente que tem Indisponibilidade, pavor você tem que parar disso. fazer o que você está fazendo. Tem que pegar uma pavor. fila. Tem, às vezes, um atendimento ruim, porque nem tem tecnologia para te dar um atendimento bom. Exato. Então é ruim. Então acho que a gente está... Acho que a fintech e essas infras que estão vindo e a tecnologia está muito, by far, assim, muito longe dos bancos tradicionais, que de fato disrupturaram e vão continuar disrupturando. Legal. Você mencionou da nova geração aqui, a gente puxou uma aspa da Silvia Mensdorf, que é da Banking Payments da FIS da Europa. Ela fala que mais de 70% dos consumidores jovens querem fazer compras por social media, e aí a gente já está entendendo o Embedded Finance dentro da plataforma de social media. 2 a cada 3 querem fazer checkout free no supermercado, e aí você já sabe quem é a pessoa, você já sabe que ela tem a identidade dela, você já tem Autonomia. Exato. E 64% dos Gen Z querem comprar até pelo metaverso, pelo termo do metaverso. Então você vê cada vez mais você comprando por lugares cada vez mais diversos. Isso também é benefício você ter essa experiência embarcada mesmo. Você melhora a taxa de conversão, você melhora a UX e a experiência do usuário, então você consegue tanto vender mais quanto conseguir rentabilizar o teu caixa, rentabilizar seus serviços financeiros. Acho que é isso. Acho que é o que a Amanda falou. No final a gente quer ter liberdade de tempo. Né? Que com liberdade de tempo você aproveita melhor a vida. Então quando você tem essa possibilidade, né? Porque a tecnologia te traz isso, né? Então não só o jovem, acho que você pedir... A minha avó tem 96 anos, usa o WhatsApp para conversar com a família. Então criou conectividade, criou acessibilidade, né? Trouxe diversidade também, porque você tem muito mais gente conseguindo acessar coisas muito mais interessantes. Então, acho que é revolucionário o que a tecnologia construiu agora nesses últimos 10 anos. É uma coisa para se conectar em si, desde o Facebook, etc. Então, acho que o jovem jamais vai ir numa agência e teria horror a isso, né? Acho que nem imagino o que é isso, na verdade. O cheque. Eu sou da geração que já não sabe fazer cheque, mas eu imagino da galera que não sabe dinheiro físico já também cai em desuso nessa digitalização. Eu particularmente não lembro a última vez que eu saquei dinheiro. Eu não... Você faz o Pix e, cara, o cartão tá aqui agora, nem o plástico mais você tem. Isso que eu falei, vai desmaterializando. Começou com um negócio físico, o processo ficou mais rápido, mais inteligente, a experiência ficou melhor e ele evaporou, desmaterializou total. Né? E mesmo com o cartão, você fala, cara, o cartão hoje eu só uso o celular, cartão não tenho mais eu também carteira. não. Ou é o relógio ou o celular. Também não... Então, assim... Por isso Tudo, até documento, gente. É isso. Até documento mais, hoje a gente tem uma versão digital, por exemplo. Da carteira de motorista, por exemplo. Exatamente. Por isso que eu falei também. que não tem mais carteira. Não tem mais carteira. Se perder o celular, ferrou, né? Ferrou, né? Não tá mais diversificado entre os dois bolsos da calça. Agora Exatamente. é o bolso do celular só. E você falou do Pix, Pedro. O quanto que você, aqui no Brasil, a gente ter esse advento de Pix, melhora a possibilidade, melhora a velocidade dessas companhias fazerem esse tipo de transação de banking, de crédito, quanto que esse imediatismo ativa esse ecossistema? Cara, eu acho que o Pix no final é uma iniciativa brilhante do Banco Central. Estão até tentando passar para o resto
do mundo para outros bancos centrais. Ela é uma tecnologia muito leve e no final como ela foi centralizada, por exemplo, por que o Open Finance é um negócio que todo lugar que a gente escuta falar, você não viu nenhum lugar que decolou como decolou um Pix aqui, por exemplo. É verdade. Né? E mesmo aqui, o Open Finance a gente falava antes do Pix. E daí vai marco pro Open Finance, todo mundo dando palpite, daí ia para cá e para lá, um monte de discussão sobre isso e não rodou. Então acho que uma coisa que o Banco Central faz um tempo, puxar para ele criar as regras, que foi que ele fez o Pix, falou, olha, essa é a regra e tem que seguir. Uma vez que você tinha um centralizador, fez com que andasse muito o Pix. Então o Pix, além de ser uma estrutura muito mais barata do que a TED, eu estou falando isso até como um banco. Sim. O meu custo de TED, ele é pelo menos umas 30 vezes maior do que o custo do Pix. Olha só. Né? Então, isso faz com que mude muito. Então, assim, ele conseguiu criar uma tecnologia mais disruptiva, é um pagamento instantâneo no final. Né? E esse esforço de integração também é... Tem Ou não, assim... cara, para integração 2 dias o cara integra lá. Não é nada, assim, absurdo. Não é, e se o cara tiver um cara de tech lá, ele nem precisa ligar, ele consegue entrar, pegar a documentação, trocar um negócio que a gente chama de chave pública e privada, que nada mais é do que uma conexão, né, para você abrir a porta para o cara poder se conectar com você, e daí lá ele tem os menus daquilo que ele pode consumir. Perfeito. E no Sandbox ele pode construir um banco sem falar com a gente. Ele entra lá e consome porque é público as APIs. Perfeito. Então, obviamente, quando ele vai para em produção, daí sim muda. Mas até lá ele consegue se divertir lá no site codando. Maravilha. E construindo. Se divertir é ótimo. Maravilha. Vou fazer aqui o banco. É que pra gente é diversão, né? Mas é isso. Legal. E falando de integração, pressupondo que tem alguma corporação que queira entrar, já tem time tech disponível, já tem eventualmente até uma análise de crédito bem colocado. Quais são os passos aqui? Fala assim, cara, quero começar a ofertar conta, quero começar a ofertar crédito. O que eu preciso buscar desde análise de crédito até a parte de operação para conseguir me suportar nessa jornada toda? Eu acho que assim, o cara que quer fazer o crédito, ele daí tem uma jornada maior, né? Porque o crédito, para você fazer o crédito, a primeira coisa que você tem que fazer é digitalizar a pessoa que quer tomar o crédito. Você sendo um embedded finance, né? Como você não tem um banco físico, nem uma agência, você precisa trazer aquele cliente para dentro de uma plataforma. Né? Então, o primeiro passo, que a gente chama de onboarding, que é você bater foto do documento, fazer o liveness que a gente fala, né? Ou seja, que nem quando você vai abrir uma conta num banco digital, você tem esse processo. Reconhecimento facial. Isso. Então, a gente tem um produto que faz bem o começo da cadeia. Né? Então, você vai fazer o onboarding, depois do onboarding, eu faço o onboarding da Amanda, tudo, tenho lá a foto, vou bater a foto dela com a identidade, com um banco que eu tenho de rosto. Ah, beleza. Então ela tem aqui um cadastro. Daí o segundo ponto, a Amanda é ela mesma? Ah, não, bateu ou não bateu os documentos. Ou bate as fotos, mas não bate os números com que a gente buscou nos dados públicos do governo. Então beleza. Então fez o onboarding, fez o antifraude, né? Daí agora você vai fazer de fato um cadastro daquela pessoa. Então você tem um processo. Depois do cadastro, você vai poder escolher se você quer abrir uma conta, se você quer fazer um empréstimo. Né? Se você quiser fazer um empréstimo, daí você tem que conhecer a parte de risco de crédito, qual a capacidade de pagamento. Amanda, você tem pagado suas contas, Amanda? Em dia, sempre. Vai ter boa capacidade sempre, de eu sou pagamento. uma boa pagadora, hein? Podem conferir aí, hein? Meu nome não tá em lugar nenhum, hein? Nem Serasa, nenhum lugar aí, pode conferir. E aí, Pedrão, e depois você score tudo, aí você começa a parte de concessão. Isso, então uma vez que você chega no score, você vai ter que daí formalizar aquele crédito. Então, beleza, a Amanda pode tomar aqui R$1 milhão de crédito, já que ela paga em dia. Com certeza. E daí você vai formalizar, colocar aquelas condições, vai ser 1 milhão, a taxa é 1%, vai pagar em 48 meses, etc. Então, o que a gente faz? A gente processa um PDF, que é um documento, né, manda para o WhatsApp, de novo, a tecnologia para acessar, você não precisa ir até um lugar assinar, você abre com um clique, assina com outro, o dinheiro cai na conta. Né? Então, o que a gente faz, o que a QI faz é ter toda essa infra para que você receba um contrato do empréstimo no WhatsApp, com 2 cliques você está de acordo. Como você já colocou lá atrás o cadastro, deu o número de conta, a gente vai pegar o recurso e vai pagar você, vai te mandar para a tua conta. Daí, depois disso, você tem um processo de acompanhamento e cobrança. Daqui a 30 dias vai vencer lá uma parte desse dinheiro.
Daí a gente vai mandar lá um boleto, vai receber o boleto, vai dar baixa naquele título, né? Então o processo ele se completa, né? E no final do dia, esse cliente Embedded Finance, como o dinheiro é dele, ele carrega aquele crédito que foi concedido para aquela pessoa, né, que a QI só processou, ela tem um dono, que é a própria empresa de telefonia, né? Daí a gente vai pegar aquilo e vai mandar lá para um fundo de uma empresa dessas de Embedded Finance. Esse fundo a gente tem lá uma DTVM, hoje lá na QI, que carrega, que é como se fosse o cofre desses fundos. Então a gente faz end-to-end, que nem a gente fala, desde o começo da cadeia, seja de banking, seja de payment, seja de crédito, até o final, que é ter um veículo para que a empresa que está montando o banco dela possa ter os seus recursos depositados e seus ativos lá encarteirados. Muito bom, muito boa, bem. Boa. Pedrão, cara, o que vem no futuro, assim? Qual que é o próximo passo de Embedded Finance? Qual que é o próximo passo dessa fintechização? O que a gente pode esperar dessa tendência? Cara, eu acho que o que a gente pode esperar é que eu acho que hoje tem um negócio muito interessante, que é talvez 95% da poupança e da renda, elas são transacionadas pelos bancos tradicionais. Isso. Em cima dessa experiência que é horrível no banco tradicional, muitas vezes ainda física, manual, né, vamos falar assim, não é uma coisa digital, né, não é uma coisa que tem um robô ajudando a gente a dar velocidade dentro desse processo. Então, eu acredito muito que parte dessa poupança, de recursos, desses dinheiros que a gente tem hoje na mão só dos bancos, pelo menos uns 30% vão para a mão das fintechs e para o Embedded Finance. Tá. Né? E no final, o que eu vejo no futuro? No final, assim, se hoje eu tenho conta no banco XPTO, eu vou falar, não, agora eu quero ter conta na empresa que vende geladeira. Né? Vai ter lá uma varejista, né? Tia Lu, e daí você vai lá e vai ter lá uma conta e ter a fidelidade lá com o cara, da forma que for. Então, acho que vai construir uma ligação que eu, por exemplo, minha família veio do agro, então talvez eu tenha mais identificação com um banco agro. Isso. Né? E daí aquele cara tem mais identificação com um banco do setor, sei lá, de arte. Porque uma galeria poderia fazer o mesmo, ter conta da galeria, né, poder financiar a compra de obras de arte, tudo dá. Né? Então, acho que, na verdade, vai ficar a experiência que vai mandar. A minha experiência é estar perto do agro, a experiência do Collins é estar perto da parte de arte. Então, ele vai poder olhar com quem identifica, quem conversa com ele. Legal. Eu acho que tem um dado aqui também que acho que reforça um pouco isso que o Pedro está falando, né? Que segundo a Forbes e a Jupiter Research, o valor de mercado estimado dessas tecnologias, que é o Embedded Finance, no mesmo período, enfim, quando a gente fala mesmo período, é até 2026, né? Terá uma ordem aí de 138 bilhões de dólares. É isso. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Então, se você ainda não pensou em fintechizar a sua companhia... É isso, fintechize. Pense de novo. Fintechize. Exato. Tem produtos financeiros aí que vai valer a pena. Beleza. Meninos, eu acho que a gente está chegando no final já, viu, desse podcast pena. aqui. Mas, antes de tudo, acho que eu não fiz esse disclaimer, mas acho que vale a pena lembrar a todo mundo que esse estúdio de podcast aqui é patrocinado pela QI Tech, que é uma empresa especializada em infraestrutura tech para crédito, banking, pagamentos, cobranças, onboarding, antifraude e tudo o que você precisa para oferecer serviços financeiros, tá? É isso aí. Então, o Pedrão está falando com conhecimento de causa. Exatamente. E esse aqui é um episódio especial, né, da QI Tech, junto com o Felipe e com o Pedro. Obrigada, tá? Pela participação de vocês. Valeu, Felipe. Obrigado, Amanda. Estamos à disposição. Se você quiser continuar esse papo, estamos a um LinkedIn de distância, tanto para o Pedro quanto para nós. Como a gente pode encontrar o Pedro no LinkedIn? É Pedro McDowell. Só procurar pelo meu nome. E, cara, eu respondo todo mundo. Se alguém sempre... estudantes também, faço palestra e tal. Todo mundo quiser bater um papo, entender mais, eu estou à disposição. Legal. Pode me procurar. Você também, Felipe? Também, eu sou fã de LinkedIn. O LinkedIn Felipe Collins é bem movimentado. Olha só. E até também no via... Mas você responde? Eu respondo. Então, Eu respondo também. Ó. Mesmo aquele monte de spam, eu respondo, não tem interesse. Porque a gente recebe um monte de gente e fala, cara, mas eu não tenho interesse. Eu recebo gente querendo vender produto que eu já faço. Cara de antifraude, pô, você não quer comprar um antifraude? Você não entrou nem no site. Já comprei, eu tenho um, eu que fiz. Que o IC passa longe, mas né? Mas eu respondo, sim, porque eu acho que
faz parte da gente poder dividir conhecimento. Às vezes, É isso. de fato, funciona, às vezes não é útil, mas estamos lá. Sim, fomentar o mercado, né, gente? Total. A gente precisa. Beleza. Valeu. Muito obrigada, tá, Obrigado. Pedro? Obrigada, Valeu. Felipe. Obrigado por essa temporada inteira de episódios É ao vivo. isso, foi ótimo. Foi ótimo dividir aqui o podcast com você. Obrigada, viu? Valeu e até a próxima. Valeu, Valeu. Pedro. Obrigada. Tchau.